Imparáveis! Vamos lá, primeira aulinha, vou trazer uma introdução geral do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Já para a gente entrar no CTB com aquela visão macro, como se estivesse olhando a cidade de cima, você entende? Para a gente entender o início, o meio e o fim do CTB. Bora lá, ó. Código de Trânsito Brasileiro, vamos chamar de CTB, para ficar mais fácil, né? Lei, número, um código, número 9.503 de 1997, beleza? O CTB, galera, basicamente, ele é dividido em 341 artigos. Então, professor, quantos artigos eu tenho no CTB? 341. Ah, mas vai cair isso aqui? Lógico que não. Não vai cair perguntando quantos artigos tem no CTB. Mas você precisa entender que a gente está facilitando o seu estudo. Então você já tem uma noção, são 341. E você já sabe que não cai tudo, né? Tem conteúdos que caem mais, tem conteúdos que caem menos. Então você já vai saber essa diferenciação. O CTB, ele se subdivide, ó, falando de CTB, em duas partes. Na parte administrativa do CTB, certo? Essa parte administrativa vai do artigo 1º ao artigo 190, ok? E eu tenho a parte criminal do CTB, parte penal ou parte criminal do CTB, que vai do artigo 290, perdão. Artigo 1º ao 290 e do 291 ao artigo 312b, certo? E aí a gente volta para a parte administrativa do 313, artigo 313 ao artigo 341, beleza? Então a gente tem essa divisão aí marota do CTB. Do artigo 1 ao 290, a gente vai ver o CTB administrativo. E do 313 ao 341 também CTB administrativo. E do 291 até o 312b, a gente vai ver a parte criminal, certo? Que trata de crimes, combinação de penas e tudo mais. Então, basicamente, essa parte administrativa são os capítulos que eu trouxe para você, certo? Mostrando aí as porcentagens do que cai mais, do que cai menos. Então, eu quero que você foque os seus estudos em capítulo por capítulo. Porque, tipo, a gente vai começar com o quê? Disposições preliminares, artigo 1 ao 5º. Depois, do 6º ao 19, a gente vai ver o quê? Sistema Nacional de Trânsito, que são os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito que atuam no trânsito. Aí depois vai ver o quê? Normas de circulação e conduta. A partir do artigo 20 em diante, normas de circulação e conduta. Então a gente vai trabalhar bastante essa divisão, para você entender da melhor forma. E sempre, em todas as aulas, a gente vai trazer os conceitos do anexo 1. Por quê? Porque o CTB, ele se subdivide esses 341 artigos em 22 capítulos, certo? São 20 capítulos originários, mais o motorista profissional e o motofrete, beleza? 22 capítulos. E também a gente tem 2 anexos, né? 2 anexos. Então são 22 capítulos mais 2 anexos. Eu tenho o anexo 1, que trata dos conceitos e definições. Então, basicamente, tudo que for conceito de definição vai estar no anexo 1. Existem conceitos e definições que estão dentro do CTB, mas a grande maioria também foi para o anexo 1. Explicando o que é uma calçada, o que é um canteiro central, o que é uma carroça, o que é uma charrete, certo? O que é um ar alveolar, enfim, várias conceituações a gente vai estudar o anexo 1 junto com o CTB, certo? Trazendo sempre ali as conceituações que vêm ser dadas no artigo. Até, por exemplo, o que é o trânsito, né? Então, o anexo 1, ele traz o conceito de trânsito, beleza? Então, tudo isso a gente vai trazer para você. E eu tenho o anexo 2. O anexo 2, galera, ele trata da sinalização. Então, sinalização, trata de sinalização. Só que o anexo 2, ele foi revogado pela resolução 160. E a resolução 160 foi revogada pela resolução do CONTRAN, número 973, beleza? Resolução do CONTRAN 973 de 2022, beleza? Então, resolução 973 de 2022 acabou aí, extinguiu
a resolução 160. Então, nossos estudos vão ser bem direcionados a isso, a divisão entre a parte administrativa e a parte criminal do CTB, ok? Então, vamos lá. Qual é a diferenciação entre parte administrativa e parte criminal? A parte administrativa, né, é um ato administrativo, vamos lá, trabalhar em cima de ato administrativo. Né? A parte administrativa ela vai trazer todos os conceitos, né, disposições preliminares, as normas de circulação em conduta e tudo mais. E se você violar uma norma de circulação em conduta, você está sujeito a ser punido com uma infração de trânsito. Então você não pode cometer infração de trânsito. Por exemplo, passou o sinal vermelho. Norma de circulação em conduta proíbe você fazer, né, na verdade direciona você, né, como dirigir da forma correta, e você violou. Então você vai ser submetido a uma infração de trânsito, que está também dentro da parte administrativa, beleza? Infração de trânsito. Essa infração de trânsito, ela está sujeita a quê? A uma medida administrativa e uma penalidade também. Então você vai ser submetido a um procedimento administrativo, um processo administrativo, certo? Esse processo administrativo basicamente é o quê? O agente da autoridade de trânsito, né, o PRF, ou o policial rodoviário estadual, ou o agente de trânsito do município, o AGETRAN, né, dos Demutrans e tudo mais, ele vê você sem cinto. Então ele vai lhe notificar, ele não vai lhe multar, porque o agente da autoridade de trânsito não aplica penalidade, ele só aplica medida administrativa. Então ele lhe notifica. O que é notificar? Basicamente, ó, eu tenho aqui a figura do agente da autoridade de trânsito e eu tenho a própria autoridade de trânsito, certo? Então quem é o agente da autoridade de trânsito? É o PRF, é o agente do Detran, é o PM da Polícia Militar Rodoviária Estadual, certo? É o agente de trânsito municipal. Então, ele está na rua patrulhando, policiamento ostensivo de trânsito, e vê você cometendo infração. Ele vai notificar, ó, ele vai notificar, beleza? Vai notificar você. Então vai chegar para você a notificação, ou ele vai lhe avisar na hora também, mas tem que chegar a notificação formal. Vai ser enviado também para a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito vai lhe dar o direito de recorrer, ó, e vai se iniciar, que é o pontapé para o processo administrativo, procedimento administrativo. Por quê? Porque a autoridade de trânsito vai lhe dar o direito de defesa. Você vai ter direito ao recurso, né? Aí o recurso vai para a JARE, né? Junta Administrativo de Recursos e Infrações. Então, dentro desse procedimento administrativo, você tem direito à defesa, mas pode ser que você não ganhe. Então, aí você vai ser multado. Se você perdeu o prazo, ou não entrou com recurso, ou intempestivo, você vai ser multado. O que é uma multa? É uma penalidade. Quem é que aplica multa? Quem é que aplica penalidade? É a autoridade de trânsito. Então, multa, cassação, recolhimento, perdão, multa, cassação, suspensão da CNH, tudo isso é o quê? São penalidades, certo? Curso de reciclagem, né, da carteira e tudo mais. Isso aqui é o quê? Penalidade. Então, as penalidades, no artigo 256, as penalidades, elas são aplicadas pela autoridade de trânsito. Já o agente da autoridade de trânsito aplica o quê? Medidas administrativas. Então, quais são as medidas administrativas? Só o bizu logo para a gente começar. Tudo que começar com ré, recolhimento, remoção e o transbordo de excesso de carga. Então, o bizu é o quê? É o retra. A gente vai já ver todas as penalidades, todas as medidas administrativas. Mas penalidades, advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, tudo isso está no artigo 256, que trata das penalidades, beleza? Medida administrativa é tudo que começa com ré ou com tra. A gente vai ver todas as medidas administrativas, certo? Mas medida administrativa é o quê? Ré, tra, pronto. Tudo começar com ré, recolhimento, remoção, tal. E tra, transbordo de carga, de excesso de carga. Então, medida administrativa, penalidade. Então, quem é que aplica a penalidade? A autoridade de trânsito. Professor, então quer dizer que o PRF me viu ali sem CNH, então ele não aplica a penalidade? Não. Ele vai notificar essa penalidade, ele vai fazer a notificação, certo? Mas a penalidade vai ser aplicada depois, lá de trás de um birozinho, ó, que é a autoridade de trânsito. Que é a autoridade de trânsito? É a chefia, né? A chefia, beleza? Então lembra que é a chefia, certo?
Por exemplo, o superintendente da PRF é a autoridade de trânsito, o superintendente do DETRAN, diretor-geral do DETRAN. Então, esses são autoridades de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, que está patrulhando na rodovia, ele não penaliza, ele apenas aplica medida administrativa. Só que a autoridade de trânsito, ela pode mais e ela também pode menos. Então, ela pode aplicar tanto penalidade quanto medidas administrativas, beleza? Vamos lá, então dentro dessa infração aqui, passou pelo procedimento administrativo, você pode sofrer uma penalidade, uma multa, uma cassação, uma suspensão, uma obrigação de frequentar um curso obrigatório ou uma medida administrativa, que começa com ré ou com tra. Tudo que começar com ré ou tra, medida administrativa. Beleza? Já a parte criminal, não. A parte criminal, você tem que cometer um crime, alguns crimes que estão lá a partir do artigo 302 do CTB. Você comete um crime e você pode ser penalizado com uma pena. Então, ó, dentro do crime, você passa pelo processo, certo? Só que aqui, ao invés de ser julgado, penalizado pela chefia, né, pela autoridade de trânsito, aqui você vai responder pela Justiça Estadual Comum ou pelo GCRIM, Juizados Especiais Criminais, da Lei 9.099, certo? Que trata dos crimes, né, que tem penas de menor potencial ofensivo. Então, depende da gravidade da pena. Ou pela Justiça Estadual, certo? Pelo juiz singular, ou pelo GCRIM, beleza? E você vai ser punido com uma pena. Quais são essas penas? Eu tenho tanto a pena de reclusão, quanto detenção, quanto multa. Atrelado a essas penas, pode vir uma penalidade de suspensão, de cassação, inclusive aplicada pelo juiz, certo? Mas isso aqui é um assunto para a gente se aprofundar em outras aulas. Eu quero trazer a introdução para você. Parte administrativa, parte criminal. O CTB, a parte administrativa, se aplica onde? Se aplica em todo o território nacional, nas vias terrestres abertas à circulação. Então, nas ruas, avenidas, logradouros, abertas à circulação. E tem as exceções do artigo 2º, parágrafo único. É o quê? Que é no estacionamento privado de uso coletivo. E vamos trazer várias outras exceções. Trazer tudo para você aqui agora. Onde é que se aplica o CTB administrativa? Nas vias abertas à circulação, vias de uso coletivo. Exceções: estacionamentos privados de uso coletivo, por exemplo, shopping, estacionamento de mercantil, beleza? Os condomínios constituídos por unidades autônomas, né, nos estacionamentos dos condomínios, certo? Principalmente para fiscalizar a utilização de vaga exclusiva, beleza? E também nas áreas portuárias, toda a área do porto, beleza? Então, tudo que fala de área portuária pode se aplicar a fiscalização do CTB para aplicar uma infração, uma penalidade, certo? Uma multa, uma notificação, enfim, uma medida administrativa, pode se aplicar na área portuária, contanto que tenha convênio com o ente que está com circunscrição sobre a via, beleza? E também nas praias abertas à circulação também se aplica o CTB, beleza? Mas, regra, nas vias abertas à circulação, nas vias de uso coletivo, nas áreas públicas e também nesses que eu acabei de citar para você, beleza? Já a parte criminal do CTB, cometer um crime de trânsito, né? Onde é que se aplica? Cara, todo o território nacional. Aqui já vai se aplicar o quê? O artigo 5º, que trata da territorialidade lá do Código Penal, beleza? Então, vai se utilizar do princípio da territorialidade, independente de se for no quintal da sua casa. Se eu cometi um crime de trânsito no quintal da minha casa, você cometeu um crime de trânsito. Professor, mas eu andei sem cinto no meu carro, certo? Dentro da minha chácara. Aí não é infração de trânsito. Mas se atropelou alguém na direção de veículo automotor, por mais que seja culposo, mas dentro da sua chácara, dentro do seu sítio, dentro do seu ambiente privado, você cometeu um crime de trânsito. Então, ó, a abrangência territorial do crime de trânsito é a mesma abrangência territorial do crime comum. Em qualquer canto você pode cometer um crime. Já a infração administrativa, não. Tem que ser nas vias públicas abertas à circulação. Professor, então eu quero aprender a andar de moto. Eu posso aprender a andar de moto no meu quintal? Pode. Né? Você pode ir ali, pegar um macete ali, andar sem capacete no seu quintal, porque é infração de trânsito, não se aplica à parte administrativa. Agora, cometer um crime de trânsito, aí você entra aqui na parte criminal, porque a parte criminal, a abrangência, não se baseia as vias abertas de circulação. Não só isso, pelo amor de Deus. Entra o quê? O artigo 5º do CP, beleza? Abrangência territorial. Show? Então, ó, sempre lembrando, a parte administrativa é diferente da parte criminal. Uma não depende da outra, certo? Bota na tela aí, vamos lá, rapidez. Eu trouxe aqui
as penalidades, certo? Só para você ver, a autoridade de trânsito, ó, a autoridade de trânsito, vamos lá, na esfera de sua competência, estabelecida no Código, dentro da circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas, as seguintes penalidades. Eu tenho uma advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da habilitação da CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória, inclusive reciclagem. Durante nossas aulas, nós vamos estudar cada uma delas. Aqui é só uma introdução para você entender, beleza? Vamos lá. E as medidas administrativas do artigo 269, a autoridade de trânsito e seus agentes. Olha aí, ó, a autoridade de trânsito e seus agentes. Então, o PRF que está lá na Blitz, ele não vai aplicar a multa, ele vai aplicar a medida administrativa. Beleza? Quem aplica multa é a autoridade de trânsito. Beleza? Vamos lá. Na esfera de suas competências, estabelecendo esse código, e dentro da sua circunscrição, deverá adotar as medidas administrativas. Qual? Tudo com ré, ó, retenção de veículo, remoção de veículo, recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, recolhimento do certificado de registro, recolhimento do certificado de licenciamento anual, e né, e transbordo de excesso de carga, e realização de teste de dosagem, realização de mial, realização de exame. Por que a gente está focando em cada uma delas? É só para você entender aqui o geral do CTB. A gente está trazendo uma explicação geral do CTB. Então, o CTB, a gente tem disposições preliminares, normas de circulação e conduta. Você violar a norma de circulação e conduta, você está sujeito à infração. Cometeu infração, você vai ser penalizado. Aplicado uma medida administrativa, uma penalidade, você já sabe quem é que aplica medida administrativa ou penalidade, ou você pode cometer um crime de trânsito. Né? Cometer um crime de trânsito, meu amigo, aí você vai entrar em alguma dessas penas aqui, julgado pela Justiça Estadual ou pelo GCRIM, beleza? Então, isso aqui, cara, é uma breve introdução para a gente poder iniciar a próxima aula, de fato, no artigo 1º, quebrando a banca e botando para arrebentar no CTB. Espero que você esteja gostando, certo? Comenta aqui, deixa um comentário aqui na aula, aqui na nossa plataforma tem possibilidade de você comentar e bora para cima, beleza? Valeu, tchau!